meus irmãos. Para os que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, já que é o primeiro vídeo do canal, peço que vocês sejam muito bem-vindos, que esse vídeo possa ir de encontro com cada coração, que a semente dessa palavra que eu estarei pregando para vocês hoje possa estar sendo plantada, indo de encontro com cada coração rochoso, com cada coração frio, com cada coração adoecido. Que essa palavra possa quebrar e entrar com facilidade no coração de vocês e que possa falar com cada um que está vendo esse vídeo. Amém? A palavra que estará sendo pregada hoje é sobre Gênesis 12:10 e sobre Gênesis 13. Então, bora lá. E houve fome na terra, e Abrão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. O que podemos ver aqui? Quem conhece a história sabe que Abraão foi chamado por Deus, né, que nessa época ainda é Abrão, para ir para a terra a qual Deus o mostraria. E nesse capítulo ele já estava nessa terra. Só que pela fome, pela escassez que estava passando naquele local, ele decidiu ir para o Egito. Decidiu sair da terra ao qual Deus o designou que ele estivesse. Ele saiu da terra por causa de desespero. E às vezes nós também somos assim. Porque quando as coisas saem do nosso controle, às vezes em momentos de desespero, de angústia, saímos do propósito do qual Deus nos designou e começamos a agir por desespero e não por fé, nos esquecendo que aquele que nos chamou para o seu propósito pode suprir todas as nossas necessidades. Como diz em Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, nem pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Mas acabamos nos preocupando e acabamos saindo da onde Deus quisera que a gente estivesse. Perceba que no mesmo capítulo ainda de Gênesis 12, no comecinho, Deus chama Abrão para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para ir para a terra da onde Deus o mostraria e quisera que ele estivesse. Mas perceba também, se você olhar atentamente, Deus chamou quem? Abrão. Apenas Abrão. Mas quem ele acaba levando junto? Ló. Sendo que o propósito era para Abrão. E se continuarmos lendo Gênesis 12:10, que vai até o versículo 20 desse capítulo, você verá que Deus cria algo para fazer com que Abrão volte para a terra da onde Deus quisera que ele estivesse e não saísse. E aí foi, Abrão voltou para a sua terra que ficava entre Betel e Ai, e quem foi junto? Ló de novo. Ló acompanhando Abrão de novo. Agora, partindo para Gênesis 13, versículo 5, do 5 ao 9, veremos como continuou esse desfecho de Abrão e Ló. E Ló também, que foi com Abrão, tinha rebanhos e gado e tendas, e a terra não foi capaz de comportá-los para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. E Abrão disse a Ló, que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se apartares para a direita, então eu irei para a esquerda. Então, pessoal, o que vemos aqui? Deus precisou criar uma situação para que Abrão pudesse entender que a terra que era exclusivamente do propósito para Abrão, só cabia a Abrão. Tem propósito que só sustenta você e não outra pessoa. Tem propósito que só comporta você e não outra pessoa. Perceba também que Deus só voltou a falar com Abraão depois que Ló se apartou dele. Tanto que no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 14, diz assim: E o Senhor disse a Abraão depois que Ló se apartou dele. Tem vezes que Deus só vai voltar a falar do propósito dele para a sua vida quando você se afastar de certas pessoas. Quando você sair de certas mesas. Quando você sair de certos ambientes. Quando você largar certos costumes que não cabem mais na sua vida. Agora, para terminarmos, meus irmãos e irmãs, estarei lendo um trecho que eu escrevi e que fica no coração de vocês e vocês guardem essa palavra. Tem vezes que Deus só vai voltar a cumprir os planos dele na sua vida quando confiarmos na sua provisão, quando não levarmos pessoas para o nosso propósito, quando formos chamados para irmos sozinhos.
Não tentar fazer caber algo no seu propósito, quando o propósito só suporta você. Então, pessoal, essa foi a palavra de hoje. Espero que essa palavra vá de encontro com cada um de vocês, que essa palavra, essa semente possa estar sendo plantada em cada coração. E que em nome de Jesus, Pai, que cada coração rochoso, cada pessoa afastada de Ti, Pai, cada coração contrito, triste, possa estar recebendo essa palavra, Pai. Pois eu creio que o Senhor tem poder para permitir, Pai, independente de como estiver a pessoa, dar sua mensagem de encontro com ela, Pai. E que cada pessoa receba de bom grado. Deus abençoe cada um.